Mas aí pro cara que tá fazendo o estudo ativo, ele tá criando o material dele, né? Qual que você acha que é o mais eficiente? O resumo, o mapa mental ou os flashcards? Flashcard, sem dúvida. Pra Isso é comprovado pela ciência. Pra galera que não sabe o que é flashcard, o que é? O flashcard tem tanto a versão digital quanto a versão impressa, e não tem diferença nenhuma se você usar certo as duas, tá? A ficha pautada. Você vai na papelaria, você compra ficha pautada. Eu devia ter trazido aqui, acabei não trazendo nenhum, mas são folhas pautadas com linhas mesmo, frente e verso. Tem aí? Ah, pera aí, pessoal. Tem aqui. Tem um bloquinho aí. Isso aqui é meu? É seu? Ah, que legal. Michele trouxe aqui. Pessoal, dá pra mostrar aí, ó? Isso aqui é ficha pautada. Você compra na papelaria. Você viu que ela nem abriu ainda o pacotinho. É só um... Eu tenho igualzinho, assim. É um cartão, né? Um cartãozinho. É tipo folha de caderno, só que pequena. E tem vários tamanhos. Qual que é o princípio disso aqui? Você vai usar frente e verso. Você vai resumir todo o conteúdo que você estudar por meio de perguntas e respostas. E isso tem uma diferença. Tem gente que não segue isso que eu tô falando e você sai fazendo resumo. É um resumo pequeno, não vai mudar, não é flashcard. Flashcard tem que ser por meio de perguntas e no verso a resposta. Então, por exemplo, passei o dia estudando excludente de ilicitude. Aí eu vou fazer os meus flashcards. Quais os requisitos da legítima defesa? No verso eu coloco os tópicos. Quais requisitos do estado de necessidade? No verso, os tópicos. Beleza. Quando eu vou os revisar... tópicos da resposta, né? Respondendo. Justa agressão, atual iminente, direito de outro, eu vou colocando ali os tópicos. Quando eu for revisar, no dia seguinte, por exemplo, daqui a 2, 3 dias, eu vou ler só a pergunta. Quais os requisitos da legítima defesa? Eu vou ter que responder pra mim mesmo, sem olhar a resposta. Eu gostava de fazer isso na frente do espelho falando, porque eu entendo que se você usa os 5 sentidos, é mais forte, mas tem gente que gosta de responder mentalmente. Beleza. Você responde. Respondeu certo, você só vira, confere e passa pra próxima. Então é uma forma de gamificar o estudo. Chega uma hora, imagina um cara que tem 100 flashcards. O cara demorou 6 meses pra construir aquilo. Não tudo isso, tô exagerando, mas demorou uns 2 meses pra construir tudo aquilo. Na hora de revisar, é rapidinho. Leu, respondeu, próxima. Leu, respondeu, próxima. Então imagine você que chega numa reta final, fechou o edital só em flashcard. Cara, em uma semana você vai estudar aquilo que você demorou 1 ano pra construir ou até um pouco mais. Então você vai revisar o seu edital várias vezes. Várias vezes. Esse é o diferencial de quem faz flashcard. Mas por que tem que ser usado por meio de perguntas e respostas? Por que isso é importante? Nós ativamos um gatilho do cérebro que chama gatilho da curiosidade. E esse gatilho, cara, é infalível. Se eu falar pra você agora, olha, não pense no elefante branco. Você vai pensar, não tem como. Se eu falar assim, ó, eu vou te fazer a pergunta, mas eu não quero saber a resposta. Qual é o número do seu RG? Você vai pensar no número do RG. Então, o gatilho da curiosidade, ele trabalha com o que nós chamamos de processo da evocação da memória. Bateu a curiosidade, a sua memória já vai buscar. Vai buscar. Mesmo que você não queira, ela tá indo buscar aquela informação. Então, vou dar um outro exemplo. Imagina o seguinte, já deve ter acontecido com todos vocês. Você tá na rua conversando com alguém, aí alguém te faz uma pergunta e você não lembra da resposta. Pô, não lembro, eu tava aqui da memória, não lembro. Beleza. Aí chega daqui a 2, 3 horas, o que acontece? Você lembra. Porque nesse processo, há uma informação que estava lá na memória de curto prazo, só que a memória está trabalhando até encontrar. Enquanto não encontrar, ela não vai descansar. 1 hora ela encontra. A memória de longo prazo. De curto prazo que cai no esquecimento. A de longo prazo você segura. Entendi. A de curto prazo. Então, mais 1 hora ela vai encontrar o processo de evocação. Só que quando você treina com isso para concurso, o seu cérebro vai ficando cada vez mais rápido de resgatar a informação na memória. Isso para um concurso público é vital, porque você está estudando português, informática, direito, criminologia, um monte de coisa. É tanto assunto que se você não tiver essa velocidade, chega na hora da prova, o que acontece com todo mundo? O cara lê a questão, sabe que estudou, mas não lembra. Aí vai lembrar depois que terminou, depois que já tá em casa, aí não adianta. E se não ficar ali perdendo tempo naquela questão ali, né? E a maioria perde, não dá nem tempo de fazer o gabarito que perde tempo. Então quando você treina a agilidade da evocação da memória, você vai ficando rápido de verdade. E você deu o exemplo aí do cara que acertou, leu, acertou e virou. E o cara que erra também tem a parte legal, né? Aí por isso, ele errou, ele volta e confere o porquê errou. E aí ele tem que entender. O cara que estudou errado e estudou passivo, ele não vai nem lembrar do flashcard, porque ele copiou e colou. Esse fez errado, e já era. Então por isso que é importante fazer certo desde o começo. O cara que fez certo e quebrou a cabeça naquele assunto, mesmo que ele não lembre na hora da revisão, mas se ele virar o verso, ele vai lembrar da resposta. Aí ele acaba buscando e reforçando aquela informação. Então, de um jeito ou de outro, errando ou acertando, você ganha quando você passa pelo resumo do flashcard. E não adianta pegar o flashcard e comprar flashcard pronto Cara, ou pegar do amigo, né? Não. O processo de fazer... Exato. O processo certo de fazer de forma ativa faz parte do método. Tem gente que compra flashcard pronto. Tem gente que copia de questão. Tem gente que compra mapa mental pronto. Cara, tá virando passivo, né? É passivão e você tá comprando material bonito. É isso. É um resuminho bonito. Mas não vai ter o processo de lembrança. Você não construiu nada. Então isso não é revisão. Por isso que eu falo, em termos de revisão, não busquem atalhos. Façam da forma correta, porque aí você faz uma viagem só. Para ficar toda hora indo e voltando, fazendo tudo errado e perdendo tempo.
fez da forma certa, o flashcard nada mais é do que a materialização dos quizzes. Do quiz. É o quiz escrito. É isso. Para perguntas e E respostas. é muito louco, porque assim, na hora de você vai fazer o flashcard, você já vai fazer o estudativo, porque você vai escrever a pergunta e vai colocar a resposta ali da sua cabeça. Você vai bolar uma resposta ali para a sua pergunta, né? Isso. De uma forma, você também já tá testando, já tá treinando a escrita, né? Sim, se você, seu concurso tiver prova escrita, então você já tá treinando escrever ali. E na hora que você tá construindo o seu material de revisão, porque depois você não precisa ver a videoaula de novo. Não, Você vai ganhar pega- tempo, exatamente. Você pega os flashcards lá, você assistiu uma videoaula de meia hora, montou 10 flashcards ali com o que você tem que saber, você revisa isso em alguns minutos, né? Exato. Você não precisa rever a videoaula. Então você tem o material de revisão já e você treina pra prova oral se tiver prova oral, né? Porque a prova oral é isso, né? É uma Prova oral é pergunta e resposta. que você vai ler a pergunta e você vai ter que. O legal é você falar, né? Criminologia. O que é criminologia? Cara, criminologia é. Acertei? Virou. Aí É você isso. acertou, né? E veja, o que não é prova oral senão um processo de evocação acelerado? Uhum. Porque uma coisa é você tá numa prova objetiva, numa prova escrita, que você tem tempo pra pensar, olhar, lembrar. Prova oral é o examinador na sua frente. É na hora. O que é direito penal? O que é criminologia? O que é dolo? É na hora. Tem que estar rápido. Então, os nossos alunos, desde a primeira turma que começaram a fazer os flashcards, chegaram voando na prova oral. Eu pensei na analogia fera aqui, moleque. Uau. Eu tenho que trazer 40 toneladas de batata do Nordeste pra cá, pra São Paulo. O que é mais rápido? O que é mais rápido em curto prazo? Eu pegar um saco de batata e levar na moto, ou esperar um tempão, encher um caminhão inteiro e vir uma vez só. Uma viagem só. É. Você tirou do zero essa analogia? Eu tirei de Porque- agora. Porque eu acho que eu já falei isso aí. Ele mudou as palavras. Ele mudou os veículos. Você não usou batata, você usou chuchu. Eu falava areia. É. Mas é isso. É uma viagem só, aparentemente mais lenta, mas é uma viagem só. E demora Não tem mais pra também encher o caminhão. Sim. Demora mais, quando mas vem, depois vem- você vem vem uma com vez Você só. ficar construindo os flashcards demora pra caramba. Cara, mas, e é uma matéria que vale ouro isso aqui. mas é um negócio que você chega lá, você tem a matéria toda pra revisar e depois fica. Cara, eu tenho alunos que passaram em outros concursos e ficaram carregando os flashcards pra outros editais. É isso que eu ia daquilo falar. É muito louco, você leva pra qualquer edital. Português, por exemplo. Você tem os seus flashcards de português lá. O cara vai estudar profissional. depois pra outro concurso que ele deseja, ele já tem um material pronto ali, já eliminou essa parte. Vale ouro isso aqui. Hoje em dia tem até no Anki, né? Tem digital que o pessoal não precisa nem andar mais com papel. Então hoje em dia tá cada vez mais fácil. Agora, vem a pergunta de ouro. O aluno pergunta o seguinte: Diego, mas como que eu sei a hora de preparar um flashcard? Tem aquela estudativa, você tem que quebrar a cabeça, entender, você desenvolve. A minha prova real, quando eu fazia, era o seguinte: eu chegava na frente do espelho e explicava pra mim mesmo. Eu estudei, questionei, investiguei. Beleza. Se eu conseguir explicar esse tema na frente do espelho, é porque eu consigo construir flashcard por meio de tópicos. Aí eu escrevia. Se eu não conseguia, opa, falta alguma coisa. Aí eu voltava. É a melhor prova oral. Melhor prova real, né? Tentou, construiu, explicou, faz o flashcard. Vamos lá. E esse negócio de periodicidade, assim, quanto tempo eu reviso os flashcards que eu construí? Então, tem a curva de esquecimento que tem na internet de Big Ears, mas ela não é comprovada cientificamente. É importante destacar. Mas ela pode ser uma sugestão para começar. Então, o aluno ele pode começar com a primeira revisão 24 horas depois, aí depois 5 a 7 dias, 10 a 15 dias e depois de 20 em 20. Mas é para começar. Por quê? Na prática ele vai sentir. Se aquele conteúdo ele tem dificuldade, a ideia é que ele aproxime mais as revisões. Vamos supor que eu tenha muita dificuldade em informática. Eu posso revisar todo dia um pouquinho de informática, aqueles mesmos assuntos. Foi um assunto que para mim tá óbvio, eu domino direito penal. Aí eu afasto, deixo daqui a 7 dias, 10 dias. Então o aluno vai dosando isso, mas é bom ele ter uma organização da periodicidade. O ideal é que todo dia ele revise, de 30 minutos a 1 hora, e todo dia ele veja um pouquinho de cada matéria, para pelo menos estar ativo na memória ali. Todo dia vendo um pouquinho de cada matéria é importante. Entendi. E vamos falar então agora de questão, né? A prova é feita de questão, né? Questão de múltipla escolha. Qual que é o jeito certo de fazer a questão? De Cara, treinar por questão? Vamos lá. O cara que tá começando,